humano é dotado de 5 sentidos ou sensações que permitem a interação do corpo com o meio ambiente em que a gente vive. Quais seriam esses sentidos? Enxergar, ouvir, sentir o gosto, né, o paladar, e tato. E além disso, o olfato também, sentir o cheiro das coisas. Isso graças aos órgãos dos sentidos. Os olhos são os responsáveis pela visão, o nariz pela sensação de cheiro, né, pelo olfato, a língua pelo paladar, né, e pele e mãos, pés pelo tato, né? Então são esses 5 sentidos. Vamos falar especificamente então sobre a visão. Como funciona e como ocorre o processo visual, né? Como é o processo de enxergar. Então, os objetos que enxergamos funcionam como estímulos luminosos que chegam aos olhos e atravessam várias estruturas oculares até o fundo de olho, e de lá essas informações luminosas são levadas através de estímulos elétricos até o cérebro, onde é processada a imagem daquilo que se enxerga. Então vamos falar mais especificamente. Os raios luminosos chegam à córnea, que é a estrutura mais externa do olho, atravessa a córnea, atravessa o orifício que a gente chama de pupila, né, que é a menina nos olhos, popularmente denominada, e é formada pela íris, que dá cor aos olhos. Em seguida, esses raios luminosos atravessam o cristalino, que funciona como uma das principais lentes que concentram esses raios luminosos no fundo de olho, né? Esses raios luminosos atravessam a cavidade interna do olho, que é preenchida por uma estrutura gelatinosa chamada vítreo, e chega na retina. Na retina, esses raios luminosos são recebidos num ponto mais específico denominado fóvea, que é onde tem células muito especializadas, chamadas fotorreceptores, que vão transformar esses estímulos luminosos em estímulos elétricos. E daí, esses estímulos elétricos, né, são conduzidos pelo nervo óptico, pelas vias ópticas, até o cérebro, na região posterior da cabeça, que é chamada a área occipital. E é nessa área em que o cérebro ele interpreta o significado daquilo que se está enxergando. Mas para que tudo isso aconteça, esse processo visual aconteça, é importante que os olhos e o cérebro estejam saudáveis. E numa criança, mas isso acontece muito antes da criança nascer. Acontece no pré-natal da mamãe, ou seja, o pré-natal implica em solicitar exames à mãe para que a gente possa detectar, né, e alterações oculares que possam comprometer os olhinhos e o desenvolvimento visual da criança. Por exemplo, se a mamãe tem doenças infecciosas como toxoplasmose, rubéola, sífilis, que nós sabemos pode comprometer, né, pode ser transmitida à criança, né, ao feto, e isso comprometer o desenvolvimento visual e os olhinhos. Outras doenças também, HIV ou doenças hereditárias, né? Então é importante tudo isso para a gente poder prever e detectar precocemente essas alterações que comprometem o desenvolvimento dos olhinhos e o desenvolvimento visual da criança. Também mães que têm problemas como uma exposição a medicamentos, ela usa medicamentos que podem comprometer o desenvolvimento do feto, né? Ela é usuária de drogas ou bebidas alcoólicas, né? Então, tudo isso é importante, mesmo o fumo, né? É importante que no exame pré-natal
tudo isso seja avaliado. De modo geral, a informação do mundo externo é muito importante para o desenvolvimento global da criança, não só para o desenvolvimento visual. Ou seja, a criança não nasce sabendo cores, formas, né? Então ela precisa aprender o que são os objetos, as formas, as cores, ela precisa aprender e conceituar tudo o que ela enxerga. Então, ela precisa ser apresentada a essas formas, cores, objetos, as pessoas. Ela necessita aprender, conceituar, isso vai para a memória e depois é resgatada à medida que ela tenha que vivenciar, esteja presente a esses mesmos objetos, formas, cores. É um feedback, né? Então ela olha, vê, ela já tem na memória visual o que ela viu e aí ela vai resgatar e ela vai dar a resposta. Então, essas informações do mundo externo são muito importantes. Então, para que ela tenha essa memória visual e ela resgate quando for necessário. Então, a gente vê que tudo isso é importante porque permite com que ela se desenvolva na sua parte neuropsicomotora, ou seja, no seu aprendizado. Isso faz com que ela tenha maior capacidade de aprender cada vez mais, de interagir com as pessoas, interagir com o meio, né? E também maior capacidade de quê? De movimento, de andar, de ficar de pé, etc. Ou seja, é importante para o sistema neuropsicomotor. Então a gente pode ver que os olhos são muito importantes para o desenvolvimento global da criança, né? Então eles realmente, de todos os órgãos do sentido, eles são assim, 80% do desenvolvimento de uma criança depende, portanto, da visão. Mas ao nascimento, a visão da criança ainda é muito embaçada. Não existe detalhes, a visão de detalhes, cores, né? Não discrimina cores igual a de um adulto. Então, o que acontece? Ela não consegue também direcionar os olhos de forma conjunta, né? Coordenar os olhos para a mesma direção. Isso por quê? Porque os olhos, o sistema visual, o cérebro ainda são imaturos. Então, à medida que a criança vai crescendo, então aumenta o número de células, aumenta o número de conexões nervosas com o cérebro, né? E aí isso permite maior habilidade visual, capacidade de ver, fixar, né? Convergir, coordenar os olhos conjugadamente juntos na mesma direção do olhar. Então, ao redor da quarta semana à sexta semana, então a criança já começa a fixar um pouco mais, ela já percebe o rosto da mãe, ela já consegue direcionar um pouco o olhar. Ao redor de 3 a 4 meses, ela começa a fixar muito melhor, ela começa a ter mais nitidez do que ela está enxergando, ela começa a convergir, a olhar, direcionar os olhos juntos, né? E ela já reconhece rostos e objetos familiares, né? E ela começa também, isso permite com que ela comece a ter coordenação olho-mão, né? Coordenação visomotora mais adequada. Ou seja, ela já começa a examinar as mãos e olho-objeto, ela começa a pegar os objetos. Entre 5 a 8 meses, a criança começa a ter a visão de profundidade. Ela começa a ter o que chamamos de estereopsia, visão 3D. Aí ela consegue julgar se os objetos estão mais próximos, mais longe em relação um ao outro. Ao final dos 5 meses, a criança já consegue discriminar cores como um adulto, né? Dos 8 aos 10 meses de idade, a criança começa a ter uma
capacidade visual aumentada para longe também. Então, isso permite com que ela consiga alcançar objetos mais distantes. Também o engatinhar que ela tem desenvolvido nessa idade também permite esse alcance de objetos mais distantes. Então, a visão e o desenvolvimento motor, então, estão relacionados e isso permite um maior desenvolvimento da coordenação olho-corpo. Ao redor dos 10 meses, a criança começa a ficar de pé, né? Então, isso também, o engatinhar e o ficar de pé, então também, e aumento da acuidade visual e a melhora dessa visão de profundidade permitem, então, que ela tenha essa melhor coordenação olho-corpo e alcançar objetos com mais precisão e mais distantes. Aos 12 meses, a criança começa a andar. Então, aí já consegue avaliar melhor as distâncias dos objetos, consegue jogar objetos com maior precisão. Isso tudo, então, a gente vê que o desenvolvimento da acuidade visual, a melhora da acuidade visual para perto, para longe, a visão de profundidade, tudo isso permite com que, então, ajude o desenvolvimento global neuropsicomotor da criança. Ao redor dos 5 anos é quando a maior parte das crianças, né, atingem o sistema visual totalmente maduro, né? Então, a acuidade visual de um adulto a maior parte das crianças já atinge, né, o nível de acuidade visual de um adulto. Então, assim, consideramos como o desenvolvimento visual normal. Então, existe um teste que é chamado teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. E esse teste é realizado pelo pediatra ainda na maternidade, né? Não logo ao nascimento, mas antes da alta da criança, ou seja, cerca de 2 a 3 dias depois do nascimento. Como é esse teste? Esse teste é realizado com um equipamento, um tipo de uma lanterna especial em que o pediatra ilumina os olhos da criança e essa luz que incide nos olhos, ela é refletida, né? Então, essa luz esse reflexo é um reflexo vermelho amarelado, porque é a luz que refletiu da retina, né? Porque a retina tem esse aspecto, essa coloração vermelho amarelada. Então, quando o pediatra incide a luz nos olhinhos da criança, através da pupila, né, da menininha dos olhos, então deve-se observar esse reflexo vermelho, alaranjado, amarelo nos 2 olhos de forma simétrica, igual, né? Se um olho apresenta um reflexo, o outro olho não apresenta, então existe algum problema ocular nessa criança. E essa criança, esse bebê, né, recém-nascido, deve ser de forma urgente encaminhado para o oftalmologista para um exame completo. Então, que doenças que podem ocorrer e que são detectadas então ao nascimento pelo teste do olhinho? Principalmente a catarata congênita, né? E tumor intraocular chamado retinoblastoma, que é um tumor, assim, ele não é frequente, ele não é comum, mas quando a criança tem esse tumor, ela deve ser encaminhada urgente, porque esse tumor pode levar a criança à morte, né? Além desse tumor chamado retinoblastoma, além da catarata congênita, também inflamações dentro do olho, intraoculares, também podem causar alguma opacidade nos meios e o reflexo vermelho não aparecer. Hemorragias dentro do olho, intraoculares, na retina, também podem fazer com que esse reflexo não apareça. Então, o teste do olhinho é um teste que serve para detectar precocemente essas alterações oculares
que acontecem ainda no recém-nascido. O teste do olhinho é ideal também que ele seja não só realizado nessa fase da vida da criança, mas que ele também seja repetido, né, durante as consultas de controle que a criança faz com o pediatra. Então é ideal que o pediatra repita esse teste pelo menos uma vez a cada 6 meses, nos primeiros 2, 3 anos de idade. Quais são esses sintomas? Quais são esses sinais? Então, sinais: um olho torto, né, o chamado estrabismo, um olho desviado, uma menina dos olhos branca, né? Então pode ser uma catarata, como a gente já viu, pode ser como um tumor dentro dos olhos, né? Então, mudança de cor dos olhos, vermelhidão constante, né? Coceira nos olhos, aproximar muito os objetos para serem enxergados, né? Então, criança na escola aproxima muito os olhos do livro, né? Ou aquelas crianças que têm que levantar para enxergar melhor, né? Dor de cabeça, dor nos olhos, tudo isso são sintomas, sinais que devem ser considerados, e pais, professores, pediatras devem encaminhar essas crianças ao oftalmologista. Também pais que são portadores que usam óculos desde muito cedo, desde criança, que têm alto grau de miopia, de astigmatismo, hipermetropia, né? Pais que tiveram estrabismo, pais que fizeram uso de tampão nos olhos, né? Então, oclusão. Então, é importante que também isso tudo é fator de risco para que seus filhos também tenham os mesmos problemas. Então, essas crianças devem ser avaliadas periodicamente por um oftalmologista.